Assim que você me der o ok, eu já... Pode colocar. Uhum. Esperando mais um pouquinho, né? Sim, vamos aguardar um pouquinho, daí nós começamos. Tá. Ah, então acho que era por isso. Por causa do horário. Ah, porque só entra no horário, né? Acho que era por isso que eu não tinha conseguido. Ok. Podemos começar, será? Acredito que sim. Eu estou tentando entrar no YouTube. De qualquer forma, se eu não conseguir, daí a gente depois coloca no canal, tá? Tá, tá bom. Vamos ver aqui se eu coloco no Face. Então, Boa noite a todas. Estamos aguardando aí para conseguir começar, aguardando mais uns minutinhos. Conseguiu aí? Deu certo? Ah, deu certo. A third party. Ok. Agora. temos que começar. Vamos lá, então. Boa noite a todos vocês. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu... Hoje nós vamos falar sobre... Está entrando mais algumas pessoas aqui. Hoje nós vamos entrando mais algumas pessoas aqui. Está dando um eco aí, né? Eu acho. Algumas pessoas aqui. Tá dando um eco aí, né? Eu acho. Aos pouquinhos eu vou adicionando. Então, hoje nós vamos falar com a nossa professora Marusa. Marusa Helena da Graça. A Marusa tem aí 46 anos, né, dentro da psicologia, e esse ano faz 20 anos nas constelações familiares. 20 anos. É, já escreveu um livro Por que sobre... está repetindo? Acho que está dando um eco. Desliga o seu... Ou coloca no mudo o seu Facebook. Você está com o Facebook aberto? Se você está com o YouTube ou o Facebook aberto, às vezes é só por isso. É só colocar no mudo aonde no canal, Tá. Uhum, já fiz isso. deu Pronto. certo. Maravilha. Então, as tecnologias, né? A gente vai se ajustando com as tecnologias. E hoje nós vamos ouvir a professora Marusa, que tem aí muitos anos de experiência dentro da psicologia, das constelações familiares. Já escreveu um livro sobre constelação com bonecos. E há 4 anos escreveu esse livro aqui, das dinâmicas sistêmicas de heranças e destinos.
que é um conteúdo riquíssimo, então precisamos adentrar nele. Vamos aproveitá-la hoje, certo, Maruza? Então, quero te dar as boas-vindas aí para a gente poder começar. Obrigada, eu que agradeço por essa tua iniciativa de fazer a live, né? Eu estava comentando com você que agora em novembro faz 4 anos que eu publiquei o livro e desde então eu não mexi mais nele. E agora, interessante porque a partir desse mês passado eu pensei em começar a fazer uma revisão do livro e aí surgiu tudo isso. Surgiu a live, o nosso workshop, enfim. Eu é que te agradeço. Obrigada por fazer parte. E a gente quer ouvir como que começou, né? Conta um pouquinho para nós o que que te motivou a escrever esse livro, Heranças de Destino, como que foi, né, essa história com esse projeto. Então, eu tinha escrito aquele outro livro, né? Constelações Familiares com Bonecos, e foi um livro que ficou muito bom. E eu tinha, assim, dentro de mim, eu tinha a sensação de que eu tinha que escrever mais, né? Mais livros. Acho que ainda tem mais, mas vamos ver quando que vem. E, de repente, então, depois de muitos anos, eu aí comecei a escrever. Achei isso até uma situação, como é que eu posso dizer? Foi uma obsessão, porque eu comecei a escrever o livro e tinha que escrever o livro, e tinha que escrever o livro, e aquilo vinha, e eu acordava de madrugada e escrevia 1h30, ia dormir mais um pouquinho, escrevia mais 1h30, enfim. Eu escrevi o livro em 9 meses, agora que eu estou pegando no livro, eu estou vendo, nossa, mas tudo isso, que profundidade, quanta coisa. É, dá até para a gente se surpreender com aquilo que existe aqui, né? Porque aí, um livro você começa e daí você vai estruturando, desenvolvendo, e foi assim, tanto que o livro, ele era para se chamar Entre Laços de Família, né? Era só o único nome. Mas o meu editor disse, não pode, Maruza, como é que você vai dar um título desse para um livro? A pessoa nunca vai saber o que, que tem lá dentro e tal. Então, aí eu cheguei no título de Dinâmicas Sistêmicas, mas a gente pode ver que o livro todo, todos os capítulos é tudo entre laços, né? Entre laços de legados, entre laços de nós na família, enfim. Porque essa metáfora do entre laços, né? Eu acho que é muito pertinente nesse livro Heranças de Destino, que é isso que acontece mesmo, né? Nós estamos atados, enlaçados, nós somos enlaçados naquilo que o nosso sistema precisa. Então, eu tinha esse nome já bem claro para mim, mas mudei um pouquinho. E aí, na estruturação desse livro, eu fui fazendo, ele ficou em 4 capítulos, né? E fui desenvolvendo primeiro essa questão primeiro capítulo da questão da cognição dos campos de consciência, né? O quanto existe cada consciência com uma cognição diferente. E muita explicação sobre tudo isso. O capítulo 2 já traz um desenvolvimento, né? Desde da gestação até as outras questões. O terceiro capítulo já traz os emaranhamentos e o quarto capítulo já fala claramente dessa dimensão dos mortos ligada aos vivos e dos vivos ligados aos mortos. Por que que, de repente, eu resolvi escrever esse livro? Quer dizer, resolvi não, tomada, né? Foi bem numa época em que eu
estava me aposentando das universidades e já fazia 37 anos que eu dava aula nas universidades, na formação de alunos de quarto e quinto ano, e fiquei só com a pós-graduação, mais uns 2 anos após de terapia familiar sistêmica, que eu coordenava, e aí foram tantos anos que eu tive o privilégio de receber tanto, de estudar tanto, de aprender muito com as famílias que eu atendia nas universidades, que eu pensei assim, isso demorou 37 anos, eu também não posso ficar com uma herança dessa só para mim. Foi a maneira que eu encontrei, então, de deixar à disposição aquilo que já estava dentro do meu processo, que eu já tinha aprendido e que poderia vir a facilitar e ajudar a muitos profissionais, né? Eu ouvia no meu trabalho lá na universidade o quanto a diferença de uma pequena informação tem muitos resultados. Então, quem foi meu aluno aqui, que eu estou vendo que tem bastante pessoas que já foram meus alunos na universidade e depois na pós e depois nas formações de constelação, a gente percebia, às vezes você atendia uma família que estava sofrendo tanto e você dava uma pequena informação para eles e aquilo resolvia o problema. Eu atendia 1 ou 2 sessões e já estava pronto. Era uma terapia super breve, já na época. E o aluno também, porque o aluno vinha com uma formação muito distorcida, né? Em olhar o seu cliente e com pouca informação. Eles vinham com muito pouca informação. E se tiver alguém que possa comprovar isso, nos nossos treinamentos, né, de quinto ano de atendimento, de supervisão e atendimento, era simples. Era simples, era pegar o sintoma e entender o que aquele sintoma estava querendo comunicar. E aí eu resolvi colocar para fora um dos meus mantras neste livro era: Maruza, fale tudo, fale tudo. E foi assim, agora precisa de uma revisão, né? Da gente talvez facilitar um pouquinho mais essas ideias tão profundas para o leitor. E quando Realmente. você propôs o nosso workshop de heranças de destinos, eu achei maravilhoso, porque constelação é isso, né? É algo que a gente recebe, não se dá conta do que recebe, não toma consciência daquilo, e sem consciência nós não conseguimos mudar nada. Então é isso. Essa é a história Uhum. desse segundo livro. Que bacana. E realmente o livro, bom, para quem já leu, né, pode escrever aqui para nós. Para quem ainda não leu, a gente, né, eu super indico, porque realmente tem um conteúdo muito rico, como eu estava falando mesmo para a Marusa. A Marusa conseguiu traduzir no livro, não só de uma forma filosófica, com a profundidade que ela tem, mas de uma forma técnica. Então, a gente tem muitas explicações no livro. É isso que é bacana. E você, como professora, né, Marusa, como a nossa professora, né, também sou sua aluna aí de constelações, então você traz muita didática. E na hora de colocar na prática, fica tudo mais fluido mesmo. E é, eu queria entrar um pouquinho mais, você trouxe do título, Heranças de Destino. Explica para nós, Marusa, o que são heranças de destino? Então, nós temos a ideia ou uma crença de que nós mandamos em nós e que a nossa vida são de escolhas pessoais, individuais. De uma certa forma, por um lado, né, porque toda moeda tem dois lados. Por um lado, sim, por outro, não. Ou seja,
antes das nossas escolhas, nós estamos num processo de, entre aspas, consequência daquilo que o nosso sistema precisa. Porque o objetivo de todo o universo é a evolução do humano, né? E para que isso possa existir, essa evolução do humano, quando a gente observa o sistema, não o indivíduo, é a evolução do sistema humano, tanto de um nível maior, né, da raça humana, quanto de um nível menor, que seria a nossa individualidade. Então, em princípio, nós não escolhemos nada, não escolhemos o nosso destino, não escolhemos a nossa profissão, não escolhemos nada. Nós estamos a serviço. Por outro lado, depois que a gente consegue ter consciência desse serviço que nós estamos, deste a serviço do nosso sistema, através de muitas dificuldades, de, de muitos emaranhamentos, aí nós começamos a fazer nossas escolhas, né? Mas uma escolha, assim, quanto menos eu for contra, mais liberdade eu teria. Então, é somente na aceitação de tudo como é que eu posso vir a ter alguma possibilidade de escolha. Então, heranças de destinos é isso, é uma herança que você recebe. Aliás, o Hellinger era contra heranças, né? É uma herança que você recebe de forma inconsciente, de um padrão interacional familiar, e que você está ali, você nasceu naquela família, você nasceu naquele país, você nasceu naquela classe, é assim. E Marusa, teria como amenizar essa herança? Então, isso que eu falei, né, Fernanda? Tem, se você aceitá-la, a primeira força das relações humanas. Então, quando a gente fala em relações humanas, nós pensamos nas relações fora de nós, né? Mas não é isso. As nossas relações são conosco, com as nossas coisas, com as nossas questões, o resto é tudo projeção. Então, se você. A primeira força é a força do assentimento, da aceitação de como é. Para você aceitar como é, no mínimo você tem que ter a consciência sobre aquilo. Puxa, isso se repete na minha vida. Puxa, isso aconteceu, né? Fulano de tal, digamos, a datação, né? Que é um fenômeno que acontece com muita frequência. Ah, o meu pai morreu com tantos anos e de repente eu estou chegando na idade do meu pai e começo a entrar em pânico. Mas eu não sei por que eu estou adoecendo ou coisa assim. É porque aquela datação está na história, nessa nuvem da história onde eu estou inserida. Eu sou um personagem dessa história. Então, digamos assim, tem jeito da gente administrar essas heranças negativas? Sim e não. Sim, nas nossas escolhas. Porque quando nós escolhemos a vida, nós estamos no processo evolutivo. Porque a vida é a cognição utilizada pelo sistema maior que é o universo. Entende? Então, assim como a cognição da consciência familiar é uma cognição mais arcaica, porque ela é compensatória, né? Ela quer que tudo fique equilibrado, a cognição do universo é a vida. Então, quando eu enquanto indivíduo, isso tem aqui no primeiro capítulo, eu enquanto indivíduo
saio dessa primeira esfera, né, de lealdade com o meu sistema familiar e vou para uma esfera maior de lealdade, de consciência, na evolução do universo, né? Que evolução do universo é? Todos pertencem, tudo é como é, né? E eu escolho a vida. O que eu vou fazer com isso que eu tenho, que a única riqueza que eu tenho é a minha vida? O que eu vou fazer com ela? Eu, como observadora da minha vida, posso fazer muitas coisas boas. E aí, então, eu estou nessa vibração com essa consciência maior. Não sei se deu para entender a minha colocação. Sim, com certeza, maravilhoso, Marusa. Nos faz refletir bastante. Uhum. E até pensando nessa questão da vida mesmo, né? De como esses emaranhamentos, eles vão acontecendo desde a fecundação, né? E no livro fala bastante disso, também traz bastante sobre a gestação, a fecundação, né? Os padrões que se repetem por conta disso. De Sim, repente, o primeiro contrato, né? O contrato que é feito na nossa fecundação é muito importante, porque é um contrato de ser ou não querido. De repente, uma gestação por um abuso ou uma gestação sem amor, né? É diferente de uma gestação daquela espera, daquela expectativa, daquele amor entre esses dois seres que procriam, né? Faz muita diferença. Eu trabalhei muito tempo ali com psicotrauma, né? E a gente vê a diferença disso. e quais seriam os emaranhamentos quando, por exemplo, existe exclusão, né, de um dos, ou do feminino ou do masculino? Ah, então, também é uma ideia que a gente tem, né, de que A leva a B. Isso aí é um pensamento, essa pergunta que você fez é um pensamento ainda linear, né? É causal. A, então, igual a B, né? Não é assim. São muitas as questões que levam a um emaranhamento, né? Por exemplo, a desqualificação do masculino, né? Que é uma coisa bem atual, o feminino desqualificar o masculino. Isso já fazem algumas gerações. Quando eu me formei lá no México, que fiz daí o terceiro, que era, digamos, era uma dos critérios que o Hellinger colocou, né? Independente da gente já ter feito uma porção de formações aqui, ele disse, a Hellinger Science agora é três treinamentos comigo, porque muita gente estava fazendo coisas que eram diferentes da que ele estava proposto a fazer. Então, agora, para estar dentro dessa formação da Hellinger Science, tem que fazer 3 treinamentos comigo, intensivos, né? E aí tem o seu diploma. E eu me lembro que na época eu já tinha feito muitas outras formações, inclusive com ele, e estava já transitando nisso e ensinando isso. Aí eu parei tudo, fui fazer as 3 formações dele, e quando eu fui lá a última vez, eu tive que fazer, nós que fizemos as 2 anteriores, tivemos que fazer fora do Brasil a última, e eu fui fazer no México. E lá a primeira coisa que a Sophie, na época, colocou, né? Ela colocou assim que agora o poder está na mão das mulheres. E o que fazem as mulheres? A mesma coisa que os homens. Excluem, desqualificam, e carregam uma energia assassina muito grande. Então, são muitas as dinâmicas, né? O que a gente pode, digamos, colocar como generalidade, assim,
é a questão da, por exemplo, o masculino, ele contribui com algumas coisas para a família. O feminino contribui com outras funções para a família. Então, vamos no masculino. O masculino desqualificado, muitas gerações, perde a noção de realidade, por isso, transtornos mentais, loucura, perde uma das coisas que a gente tem visto também, perde os limites, né? Quem faz o limite é o masculino. Quem põe a realidade é o masculino. Quem traz a objetividade é o masculino. E essa ideia ou essa visão de que ambos são necessários e ambos se completam é que seria o equilíbrio de tudo isso. Mas o que a gente vê é ainda que a gente está percebendo, por exemplo, nas constelações aparecem aquelas mulheres índias que foram laçadas a serviço dos portugueses, né? E de outras pessoas, espanhóis, né? Ainda a geração de mulheres ainda carrega isso, porque as índias laçadas elas foram excluídas tanto da sua tribo e não faziam parte. Existe na família uma desconsideração. Ah, minha avó era índia, minha bisavó era índia, ela foi laçada, mas o índio ainda nós assim temos esse julgamento cultural. Da onde que vem a tua imigração? Ah, é italianos, é alemães. Agora, se é índio, já é pouco. E o Brasil, como um país, agora eu já estou. O Brasil, como um país, ainda carrega essa desvalorização, essa desqualificação do povo brasileiro, do índio. Pois todos nós viemos do índio, a não ser que, né? Mas com raras exceções. E quem é o índio no Brasil? É uma população desconsiderada, desvalorizada, desacreditada. Então, o nosso país se configura por essa desvalorização. E o masculino e o feminino também, né? As mulheres ainda têm uma raiva vingativa do quanto elas foram usadas, abusadas. Se você for ver esses filmes de época, a mulher era para dar serviço do homem e pronto, era um animal. Então, as dinâmicas são muitas, né? São muitas. E esses emaranhamentos, eles se tornam coletivos também, né? Como você falou do Brasil, O Brasil até hoje carrega isso, essa desvalorização. O Brasil não podia, como um país imenso, maravilhoso que é, deixar que acontecesse muitas coisas, vamos dizer assim. Esse meu livro aqui, eu tenho 32 casos clínicos apresentados com suas dinâmicas para que eu apresentava a dinâmica e o caso clínico, como que isso se mostrava, né? Então, ele mostra essas questões. Não que sempre vai ser assim, mas só para exemplificar, né? sim, tem até um caso aqui que o que que você acha de a gente entrar um pouquinho nos casos agora? Para mim, o que eu puder contribuir, estou Ah, aqui. e quem quiser fazer alguma pergunta, pode mandar aqui no chat, tá bom? Que eu repasso para Marusa, ou falar também. Acho que tudo vai contribuir aqui. Tem um caso que fala aqui sobre uma mulher que que teve um filho, só que sofreu um aborto antes desse filho, né? E esse filho acabou, depois disso, sofrendo algumas consequências desse aborto, né? E de vivenciar com a mãe, estando em luto, né?
são filhos que nascem em útero enlutado, né? Sim, se uma gestação, se a mãe perde uma criança e já engravida de 1 ano e meio, no mínimo, né? Aquele luto ainda não se refez, nem o luto, nem o coração da mãe, né? Então a criança já nasce sobre esse campo, né, vibracional enlutado. E a mãe, aquilo que eu falei agora há pouco na mentoria, né? Uma mãe que perde o primeiro filho, quando tem o segundo ou os outros, o vínculo sempre fica corrompido na perda. E aí, essa pessoa que sofreu tanto a perda, ela tem essa dificuldade de vinculação. Então, a mãe não vincula com a criança, mas a criança não sabe disso. A criança não tem estrutura psicológica para entender que a mãe está com problemas. A criança, como vive todo um universo em cima de si mesma, né, o seu narcisismo, ela acha que ela não está fazendo algo para que a mãe a ame. Ou, né, como tem essas pessoas muito boazinhas, né, sempre vai tentar fazer mais porque ela tem a ilusão de que um dia a mãe vai enxergá-la. Mas a gente vê nas constelações familiares, vocês já devem, nós temos aqui muitos consteladores que estão conosco, vocês já devem ter visto isso. A mãe não olha para a criança enquanto a criança não respeita a mãe, como uma mãe bem normal, com suas perdas, com as suas dificuldades, com seus próprios emaranhamentos. Só depois que a criança diz: eu tomo você como você é com as suas perdas, eu tomo aquilo que você pode me dar, aí a mãe pode olhar a criança. Antes disso, não. E a Dione perguntou aqui: e se a mãe pede espontaneamente e não sabia que estava grávida? O corpo tem a sua própria sabedoria. A mãe pode não saber aqui, mas o corpo todo dela sabe. E aí entra aquilo que eu falei agora há pouco, né? Eu não sei agora se foi na mentoria ou se foi aqui, perdas de primeiros filhos, né? Muitas vezes aí está uma identificação com a sua mãe, então ela sabe, não sabe que sabe, mas sabe. Isso fica impresso nela, no inconsciente dela. E daí, nessa falta, a criança passa, como você colocou aqui no livro, que a criança passa a viver em si as necessidades e dores da mãe. Então, por exemplo, o que acontece com bastante frequência, né? Essa mãe está nas suas questões, como toda pessoa bem normal, como toda mãe bem normal, está nas suas questões, né? E daí a criança que sente a falta da mãe, porque a mãe está nas suas questões e não está, porque a criança é muito egoísta, né? Então ela quer aquela mãe só para ela. E não é só para ela, é sempre só para ela. Então essa mãe tem que estar assim disponível para essa criança sempre 24 horas, não pode ter nem outro irmão, nem o marido, nem ninguém. E aí o que acontece? Essa criança começa, e é aí onde vem os contratos iniciais, né? De eu faço por você, eu como você, ou eu sigo você, né? Essas identificações com a mãe, a criança começa a ter a mãe sendo ou repetindo as questões da mãe. Porque se a mãe estava em dor, por exemplo, em sofrimento pela perda dos pais, né, ou de um dos pais, o que a criança faz? A criança vai para lá para onde a mãe olha, né, para aquela dor. Muitas vezes, uma das coisas que a gente vê
mais nas constelações e que tem aqui nesse livro, porque você, desde o comecinho, vai mostrando os mortos, né? Toda família tem morto. Então, uma das coisas que a gente vê é que a maioria das pessoas não está na vida, né? A maioria das pessoas está na morte, ou está seguindo alguém, ou está indo para lá para poder ser visto. E aí, enquanto não se tem mais vida, não se tem saúde, não se tem trabalho, não se tem profissão, não está na vida, não está no sucesso. Porque a vida, o sucesso da vida é viver a vida. Não sei se eu respondi tua pergunta. Sim, Marusa, respondeu sim. A Patrícia perguntou: e se o aborto é provocado? Então, aí, geralmente, existe uma identificação com o agressor lá atrás, né? Porque o aborto é um assassinato. Então, existe uma identificação muito grande com o assassinato lá atrás. Esse assassinato precisa ser visto. Isso é uma das dinâmicas, não que todas sejam assim. Eu gostaria de que vocês considerassem de novo que quando você olha para um sistema, uma das propriedades do sistema é a equifinalidade, ou seja, uma causa tem muitos efeitos e um efeito tem muitas causas. Nós não podemos mais pensar num efeito como uma única causa. Isso fazia parte de uma medicina muito, muito antiga. O advento da sistêmica e do pensamento complexo mostra que nós somos seres complexos. Não tem certo, não tem errado, não tem bom, não tem ruim, e não tem uma determinação das coisas. Isso é muito interessante, Marusa, porque realmente a gente tem um pensamento muito dual, né? Eu me Sim, lembro no início da sua formação que parecia para mim tudo muito, sei lá, uma outra língua, né? E você falava assim: olha, vocês vão aprendendo aos poucos isso vai integrando em vocês, e estamos aí, estamos nesse processo ainda. sim, e é um processo. Às vezes tem alunos que me dizem assim, mas você tem o resumo desse teu livro? Se eu ler esse livro, eu vou poder constelar com bonecos? Eu arrumo meu óculos para poder responder. Aí vai depender da postura de cada um, porque a constelação, o ser constelador, como qualquer profissão, né? É um processo de amadurecimento, de integração de conhecimento com prática. Quem não pratica, não tem o conhecimento da prática, tem só um conhecimento de informação. Então, tudo é um processo e nunca a gente está pronto. Esses dias eu estava pensando, né? Bom, talvez a morte também seja um processo de desenvolvimento do indivíduo em outra dimensão, como energia. Mas são os meus pensamentos, porque eu ainda não fui e voltei, né? Eu dizia para os meus alunos assim, a gente sempre fazia um aquecimento com a bola, com as famílias, né, para descontrair e tal. Aí eu dizia para eles, quando eu morrer eu vou levar a bola, estou esperando vocês lá com a bola. Ai, Marusa. É, talvez a gente pudesse entrar mais nas perdas, mas antes disso, a Cris colocou uma pergunta bem importante. A Cris Rosas. Marusa, se puder falar um pouco sobre os avós míticos, as heranças deles. Ok.
Então, a Cris foi minha aluna da bola. Brincamos muito de bola. Os avós míticos são aqueles avós que entra. Isso daí, essa questão dos avós míticos é da terapia familiar sistêmica, né? Então, a menina puxa pela mãe do pai, o menino pelo pai da mãe. Então aí entra o feminino e o masculino, porque a menina está sempre ligada ao pai, né? Porque o pai é o masculino, primeiro masculino dela. E o menino está sempre ligado à mãe, porque a mãe é o primeiro feminino dele, né? E o filho percebe isso, então o filho acaba mostrando características, e isso a gente vê na terapia familiar e vê nas constelações, daquele avô paterno-materno. Geralmente tem essa cruzada. Mas a gente vê também muito nas constelações a identificação do menino com o masculino. Conforme esse pai viveu a sua relação com o pai dele, esse menino vai carregar aquilo do avô. Dificilmente tem essa cruzada. Por exemplo, eu atendi essa semana, que dia é hoje? Segunda, semana passada, uma cliente que ela estava identificada com a mãe do pai. Era a mãe do pai? Era a mãe do pai, a avó dela. E ela sempre enxergou que ela era para o ramo, a gente sempre enxerga para o ramo materno, né? E existia nesse campo da mãe e do pai a seguinte informação: essa mulher ela acusava aqui do lado direito, no lugar das parcerias, ela acusava, ela tinha uma acusação muito grande e estava muito confusa. E aí estava perdida, né? Aí depois da constelação eu falei para ela assim, é muita confusão, né? Você tem essa confusão. Ela tinha uma confusão de identidade, depois que a gente trabalhou a identidade e tal, tinha confusão de identidade muito grande. E aí eu falei, o que aconteceu com a mãe do seu pai? Ela falou assim, ela já é uma pessoa de idade, então a mãe do pai, já bem mais velha, né? Ela falou assim, a minha avó, ela tinha um noivo, engravidou e o noivo deixou ela, mas ela ficou com a criança. Então, a confusão daquela identidade daquela mulher aí que eu fui descobrir, depois da constelação, porque a acusação aqui na parceria, né? Porque o campo das constelações familiares nada mais é do que um campo de informação. São informações que a nuvem familiar traz para você enquanto indivíduo, e você, com um novo input de informação, muda isso a todo momento. Importante isso, Maruza, até pensando nos parceiros, né, na questão do reconhecimento dos parceiros anteriores. Até um outro caso do livro também que fala sobre noivo, né? Sobre noiva. A maldição dos parceiros anteriores. Porque isso é bem sistêmico, é bem do equilíbrio entre os sistemas, né? Então, isso que eu falei agora há pouco. Se essa parceria, esse homem e essa mulher, não puderam, né? Por que que entre milhares e milhares e milhares dá esse encontro? Então, se essa parceria não pôde ter continuidade na sua raça, porque cada casal tem uma raça, né? Um mais alto, outros mais baixos, um mais graúdos, outros mais miúdos, outros, enfim, cada, né, faz uma raça. Se esse casal não pôde ter uma raça, né, e foi para uma nova parceira, aqui fica um débito, né? Não pode existir essa raça.
Então, para existir essa segunda raça aqui, tem que existir uma gratidão de não ter existido aquela. Tudo no universo funciona assim. Então, o que que acontece com essa parceira que a gente até um desses exemplos é a maldição, né? Uma coisa assim. Essa parceira, se for essa parceira ou parceiro anterior, se foi uma ruptura no negativo, quer dizer, uma ruptura sem respeito ou desonrosa, isso daqui vai refletir diretamente nos filhos desse novo parceiro. Então, esse caso do livro, por exemplo, essa pessoa, essa cliente chegou para mim, era uma pessoa de um alto nível intelectual, ela era professora de yoga e, e era casada com um médico, então ela tinha um grau de intelectualidade alto, e a filha dela já era uma pessoa de 35 anos, uma mulher de 35 anos, a mais velha, e elas, desde que a filha nasceu, elas brigavam. Brigavam, brigavam. A filha já tinha feito 2 ou 3 formações universitárias, mas não conseguia ir para frente. E tinha uma dificuldade relacional muito grande com a mãe. E a primeira pergunta, vocês vejam como a exclusão ela é forte no sistema. A primeira pergunta que eu fiz para ela foi se o marido dela teve uma parceira anterior a ela. Ela disse que não, não. E aí, depois, com o passar do tempo, ela lembrou que a sogra dela foi para Curitiba para fazer uma cirurgia e não ficou na casa dela, ficou na casa de uma ex-noiva do filho, que ele morava na cidade do interior e era comprometido, né, com essa mulher, e quando foi para Curitiba estudar medicina, ele conheceu, então, essa outra pessoa e se namorou e ficou junto, e depois foi terminar o noivado. Agora, você imagine a desonra que é para uma mulher de uma cidade do interior ser noiva e perder o noivo. Ela nunca mais casou, nunca mais teve outro parceiro. E a filha, então, representava essa raiva, essa contra a mãe. Foi muito bonito este caso, porque ela e o marido desconsideravam tanto esta noiva que não admitiam que essa noiva existiu, né? Existe. E depois de um imprint, depois da história tida, feita, ela não deixa mais de existir. Não existe essa coisa de acabou. Ela continua existindo. Bacana, Marusa. Continua existindo dentro do campo de informação, né? A informação nunca deixa de existir. Você pode mudar a informação na conexão que você faz com ela, né? Você faz uma nova conexão, daí entra aquela tua pergunta inicial, uma nova escolha. Mas respeitar, esse que é o problema. Nós nem enxergamos que teríamos de respeitar alguém ou alguma coisa. E aí nós mantemos aquele padrão de exclusão e desrespeito. Até pensando um pouco sobre isso, né? Que acredito que você já falou, mas para reforçar que tem uma parte no livro que você diz que o herdeiro recebe a carga sistêmica do campo informativo do sistema e cocria na sua vida novos inputs. Isto. E como lidar, então, com essa carga de herança que recebemos e evoluir nesse campo individual? Você já falou Eu um falei pouco. do assentimento e assim, o respeito, por exemplo, essa inclusão dessa primeira noiva, a gratidão por essa primeira noiva ter aberto, né, esse espaço para essa segunda mulher,
e o respeito por ela, esse é um novo input, é um input de grande mudança. Então, se eu tivesse que dizer alguma coisa, seria assim: se nós passarmos a respeitar a nós e aos outros, já é um grande passo, já é um passo enorme. Então, essa coisa da história, né? Mesma coisa os mortos. Os mortos não deixam de existir. Eles foram história, eles tiveram o seu tempo de inscrição na história. E as constelações mostram para nós claramente que aqueles mortos que ainda estão com a sua história pendente, essa informação da história pendente permanece até que o herdeiro desse morto, desse destino, né, mude essa conexão, esse padrão interacional. Aí esse morto, essa informação, essa pasta pode ela pode fechar, ela está completa. E às vezes parte também de um comportamento nosso, né? Assim, claro que dentro de tudo que foi colocado, mas parte desse desejo de buscar essa nova consciência, de Sim. enxergar, de ver, de reconhecer, né? Só evolui quem quer, né? Quem não quer, não evolui. E assim, o processo de vida é um processo evolutivo, por isso que a gente envelhece, né? A maturidade tem essa bondade de nos trazer mais experiência, mais aceitação, né? Mais gratidão. Então, o processo em si só do ser humano, ele já é evolutivo, mas, digamos, a nossa consciência, né, sobre as coisas é que teria de evoluir também, que seria a consciência que estabelece as relações com, com as situações, né? Essa que não evolui, porque cada um quer mais para si, cada um quer só o seu, cada um, né? Muito bom, Marusa. Tem a pergunta da Josiane, eu acredito que você já comentou sobre isso, mas eu vou ler para você, que é: olá, se os pais no período da gravidez estavam para se separar e surgiu a gravidez, que não foi bem aceita, a criança nasce com esta rejeição e informação no inconsciente, como viver essa aceitação da vida? Bom, essa criança, ela, eu atendi muitos clientes nessa situação, né? Os casais, isso acontece com muita frequência. Os casais estão em crise, estão em dificuldade, e aí pensam que um herdeirozinho novo vai uni-los. Mas o herdeiro só separa, não, isso é uma ilusão. Aí qual é o contrato dessa criança? Uma vez eu atendi uma cliente. O contrato é de união dos pais. Ela vai conseguir isso? Claro que não. Então, ela já nasce com um contrato falido. E aí, as alianças criadas entre um e outro é terrível para essa criança. Aliás, os pais colocam, Hellinger falava muito isso, né? Os pais sacrificam os filhos. A posição que os pais colocam esses filhos os sintomas dos filhos todos são em relação à necessidade que a família apresenta, e aí o filho mostra isso nos seus sintomas. Mas a pergunta dela era como sair disso? É a mesma solução que as anteriores. Querido pai, querida mãe, vocês são os grandes. E eu deixo com vocês o que é de vocês. O que eu precisava, vocês me deram, que é a vida. E agora, eu escolho o quê? O que eu escolho fazer da minha vida? O que eu escolho pensar? Que ações eu escolho para a minha vida?
Não adianta ficar culpando pai e mãe ou a situação. Isso é ficar olhando para trás. É o que eu falei, a maioria das pessoas estão olhando para trás, olhando para a morte, porque atrás de nós tem os que já vieram antes, os mortos, né? Os antepassados. Então, aí é uma consciência de escolha agora, porque essa pessoa pode fazer muito, sem ficar na lealdade da promessa de a vida dela existe para unir os dois. Isso é deles, tem que respeitá-los. Marusa, e a Patrícia perguntou: então, algumas patologias, como bipolaridade, também se encaixam em algo que possa haver acontecido com os pais além da questão genética, ou depressão, ansiedade? Com certeza. Nós vemos na bipolaridade, por exemplo, né, as alterações de humor, elas vão desde pequenas alterações de estabilidade de humor até a patologia. Então, são diversos níveis que vai depender do grau, né? Por exemplo, de assassinatos, porque a pessoa, toda divisão de eu, né, e a bipolaridade seria uma delas, está ligada à identificação com os dois participantes do crime, a vítima e o agressor. Então, representa os dois, esquizofrenia, bipolaridade, né? Então, vai depender do grau de dano causado no sistema. Se for um assassinato, se for mais de um assassinato, de múltiplas gerações de assassinos, né, que vai trocando, ou se foram danos menores, mas que nesses danos existiram vítimas e agressores. Então, horas é a vítima, coitadinha, e horas é o agressor poderoso que tudo pode. Tem tanta coisa para a gente descobrir, né? Muita É. coisa. Então, por isso que eu escrevi esse livro, né? Que é para poder passar aquilo que eu sei. Aquilo que eu sei não é uma verdade. Aquilo que eu sei foi o que eu pude ver, o que eu pude, né? Porque tem muita coisa para ver. Mas o que eu pude ver, o que eu pude experimentar, até assim, que deu certo, né? Para que possa ser usado por vocês que são consteladores e por vocês que são terapeutas e por vocês. Tá aí, eu entreguei tudo isso agora talvez eu deixe um pouquinho mais fácil, porque também temos que considerar, e isso é sério, que esse processo da vida é uma constante mudança. Então, aquilo que eu escrevi há 4 anos atrás já é direito adquirido do universo, tá aqui. Isso passou a fazer parte do universo e dessa egrégora de alunos e de pessoas que têm esse livro. Portanto, isso já não está mais lá, já está em outro grau. Já muita coisa mudou, tudo evolui. As constelações evoluíram e o nosso processo de conhecimento evolui. Hoje em dia, quando eu comecei a dar aula de sistêmica, meu Deus, explicar como um sistema funcionava é uma coisa do outro mundo. Agora, todo mundo já entende o que é sistema, já foi o centésimo macaco, já todo mundo já absorveu aquilo. Aquilo já é patrimônio da humanidade. E a mesma coisa as dinâmicas. Por exemplo, o Hellinger dizia que era na terceira geração, quer dizer, ele trabalhava, quando ele começou, basicamente, com as dinâmicas que apareciam nos avós. Por quê? Porque as pessoas morriam cedo e porque não se tinha informação nenhuma. Hoje você tem informação, você entra aqui num aplicativo e você tem a tua árvore genealógica, de onde veio. Você pode não ter as histórias, mas você já tem muito mais informações, né? E a constelação, desde então, a Marusa, desde então, quantas experiências maravilhosas eu vivi com os meus clientes nesse tempo todo. Como eu
já estou num trabalho muito mais profundo, né? Porque foram, foram cicatrizes que foram sendo curadas. Maravilhoso, Maruza. E a gente te agradece muito por tanto conhecimento, por tanta sabedoria. Viu muita gente te agradecendo aqui também, falando Bom, que Silva, foi eu uma me coloco à disposição. para todos nós, viu? Muito obrigada. E aproveitar, fazer o convite para todos vocês para o nosso workshop no dia 9 de novembro, às 15 horas, lá em Bombinhas. Estaremos lá com o workshop Heranças de Destino, gente. Vocês não podem perder. Olha que oportunidade maravilhosa. Então, e por que que esse título, né? Heranças de Destino? Porque são coisas que a constelação, que o privilégio da constelação é mostrar isso. É esse descendente poder estar a serviço da sua ancestralidade, do seu sistema familiar e, e buscar harmonização, né? Essa harmonização de opostos, essa harmonização de inclusão. Então, muda a conexão. E vocês todos que trabalham com constelações ou já tiveram, vocês percebem o quanto isso abre para o sistema, o quanto o sistema entra num movimento ondulatório de mais leveza. É maravilhoso. Nós fomos presenteados com tudo isso, com o Hellinger e com esse conhecimento que está cada vez mais evoluindo. Essa comunicação das constelações familiares, logo, logo nós já vamos ter uma cartilha. Vocês vão ver. Se não, a gente faz também. A cartilha da linguagem das constelações familiares. Fernanda, eu que quero agradecer. Eu quero agradecer a todos vocês que estão me ouvindo, que dedicaram um tempo da vida de vocês para escutar isso, e que essas pequenas informações possam reverberar naquilo que vocês podem fazer para melhorar esse universo. Então, meu muito obrigada. E aguardo vocês no workshop também, que vai ser muito bom, que é uma oportunidade dos consteladores de se treinarem, de viverem, de conhecerem, de saberem, uma oportunidade para os clientes de se trabalharem, uma oportunidade para nós de aprendermos mais, enfim. Saudades de um curso presencial. Quem sabe ano que vem nós teremos a leitura de campo, vamos ver. Obrigada a todos. Maravilhoso. Obrigada, Maruza. Um beijo. Um beijo a todos. Vai ficar gravado no YouTube, lá no meu canal, e aí vocês, quem quiser rever ou indicar, vai estar lá, ok? Maravilhoso. Beijo, beijo. Tchau. Obrigada.